Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Natasha Orestes, eu sou autora do movimento Mulher Artista Revista. Hoje é Dia das Crianças, eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho da criança que eu fui e das crianças de hoje, para defendê-las da cultura do estupro. Basicamente, esse é meu foco da luta. Mulher Artista Revista existe por isso, né? Para mim, a arte é uma ferramenta de combate. E hoje, Dia das Crianças, eu gostaria de falar um pouquinho de como a cultura do estupro atinge as crianças, né? Eu fui uma criança estuprada e negligenciada pela família. Não recebi atendimentos psicológicos adequados e o agressor não foi punido. E isso me trouxe uma série de sequelas, né? Psicológicas mesmo, que não me tornam louca, né? Me tornam uma pessoa que perde objetos, esquece coisas e tem falhas de memória, mas que no dia a dia isso incomoda, mas é isso, sabe? Eu levo uma vida normal, tirando os momentos de depressão e tal, decorrentes disso, né? Dos estupros na infância. Mas eu decidi transformar isso em força, né? A minha vulnerabilidade em força, porque agora eu sou adulta, né? Eu sou capaz de fazer isso, a gente é capaz de fazer isso. Embora a sociedade não saiba lidar com a voz da sobrevivência de estupro, especificamente estupro de vulnerável, eu tô aqui como educadora, né? Eu sou educadora por formação, eu tô aqui pra levar essa mensagem pra vocês, né? E como que eu vou fazer isso? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os acontecimentos recentes, né? Envolvendo pedofilia e arte. O que aconteceu no MAM, por exemplo, o artista nu na presença de crianças, eu não considero isso pedofilia, mas eu considero inadequado, né? Porque a gente não precisa naturalizar o corpo masculino, né? O que a gente precisa naturalizar é o corpo feminino. Muito pelo contrário, a gente precisa questionar o endeusamento do corpo masculino como o corpo forte, né? O corpo superior. A gente ainda é considerada frágil, né? Até entre nós, a gente acha que nós somos biologicamente, fisicamente inferiores em força, quando na verdade, cientificamente, isso não é comprovado. O que acontece é que nós temos o nosso desenvolvimento motor muito tolhido desde a infância, né? E não só o desenvolvimento motor é tolhido, mas também o desenvolvimento linguístico, né? A gente é socializada para não saber falar não. A gente é socializada para não saber nomear as nossas partes íntimas. Então, o que precisa ser naturalizado, realmente, é a fisiologia do corpo do sexo feminino, certo? E expor uma criança a um homem nu e deixá-la tocar seu corpo é questionável, é problemático, porque a criança, a menina, o que a gente precisa ensinar para as meninas? Para as crianças no geral, mas para as meninas, eu ensino meu filho também, porque é uma criança e toda criança é vulnerável, né? Então elas precisam saber qual que é... Nossa, gente, tem uma igreja aqui, desculpa, tá? Mas infelizmente vai ser assim. Então as crianças, elas precisam ser ensinadas sobre limite, sobre o que é toque de carinho e o que é um toque que não pode, que é abusivo. Elas precisam saber que elas podem contar para os pais se alguma coisa acontecer, né? Então a criança, ela precisa traçar um limite, né? E se aproximar de um homem nu, principalmente um homem nu desconhecido, bom, tanto faz desconhecido da família, porque a maioria dos estupros de vulnerável acontece dentro das famílias, né? Mas é preciso traçar esse limite, né? Qual toque pode ser feito, em que momento, né? Não é positivo a imagem de uma criança
tocando um homem nu, né? Mas eu não considero isso pedofilia, eu considero isso um erro, uma falta de educação mesmo, educação sexual. A gente ainda não sabe como que a gente tem que educar sexualmente as crianças. Agora, sobre o Queer Museu, eu sinto muito esquerda brasileira, mas eu nunca pensei que eu fosse ver vocês defendendo uma instituição financeira. Esse é o primeiro ponto, né? É risível ver a esquerda defendendo uma instituição financeira, né? Falando especificamente das obras apresentadas ali, que são um nojo, né? Porque você fazer uma obra de arte, que eu não considero arte, eu sei que isso é uma coisa subjetiva, mas pra mim não é tão subjetiva assim, porque colonização não pode ser considerada arte, na minha opinião, tá? Como mulher, como brasileira, colonização não é arte, tá? Se tem um homem penetrando um animal e uma criança do lado, isso é uma apologia à zoofilia e à pedofilia, sim, né? Aquilo, uma criança presenciando um estupro de um animal, porque o animal não pode consentir, logo aquilo é um estupro, certo? Então, bizarro, né? Bizarro. Eu preciso falar isso como artista pra vocês, né? E existe sim pedofilia na arte, vamos lidar, gente. A arte, ela não tá dissociada da política e ela é passível de crítica, sim. E não é censura, tá? Não é moralismo, não é censura, porque moralismo é outra coisa. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam qual que é a função social do moralismo, né? Então, acusar uma mulher que está, primeiro, afetada pelas próprias memórias de estupro, né, na infância, possivelmente, e que está nervosa, debatendo, dizendo, apontando a pedofilia ali, dizer que ela está sendo moralista é, no mínimo, pouco empático, né? Eu já estive nesse lugar de ficar muito nervosa, porque eu pesquiso pedofilia tem 2 anos já, né? É uma pesquisa informal, uma pesquisa como artista, é uma pesquisa como analista de discurso. A minha formação é letras. E eu decidi que eu ia ressignificar a minha própria história de abuso, e nessa necessidade de ressignificar, eu acabei encontrando muitas coisas pelo caminho, e uma delas foi a revitimização, né? Muito presente nas redes sociais, de mulheres com mulheres, entre feministas mesmo, né? Mesmo as feministas ainda não compreendem a profundidade desse debate e brigam muito. E apontam dedos e xingam, né? A discussão se torna baixa, xingar de burra, sabe? O que é burrice? A burrice existe? O que é ser burra, né? O que é? É certo uma mulher que teve privilégios, né, sociais, como branca, acadêmica, dizer que a mulher que está vendo uma coisa que essa mulher branca acadêmica não está vendo, dizer que ela é burra porque ela está enxergando de uma outra forma. Eu vi isso no vídeo da Eugênia e da Carol, e eu concordei, eu achei que foi muito pertinente a colocação delas, porque não dá pra gente chamar as brasileiras de burras, né? A gente tem que entender o contexto político da gente, que a gente foi tirada, a nossa educação foi tirada, e não existe burrice dentro desse contexto. Existe ou completa alienação, né, um sequestro da educação que a gente poderia ter tido e não teve, ou existe uma estratégia de dominação. São esses dois lados, assim. Não tem nada de coincidência e não tem burrice. Todo ser humano é potente, né? E ele é potente pra ser educado, e ele é potente pra dominar também. E uma coisa que eu vejo é que parece que as pessoas ainda não entenderam que o estupro, ele é uma arma política, né, contra mulheres e crianças. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre pedofilia, porque, primeiro, esse é o meu campo de pesquisa. Segundo, eu coloco a minha voz como sujeito dessa fala de estupro de vulnerável, porque eu sei que há uma escassez dessas vozes. E isso é um sintoma, não é mesmo? Se não existe um número suficiente de mulheres falando sobre estupro de vulnerável da perspectiva da sobrevivente, isso é um sintoma de algo, né? E as poucas que eu vi,
aconteceu com elas a mesma coisa que acontecia comigo, quando eu discutia e tentava mostrar para as pessoas o lado perverso mesmo de quem exerce esse tipo de crime, e de que isso não é só um crime isolado, mas é um sistema político. Esse lugar da minha fala é impedido de existir. É impedido. Uma sobrevivente de estupro de vulnerável é impedida de narrar as suas percepções políticas, porque ela é colocada ou como louca, ou como moralista, como qualquer coisa, menos tratada com dignidade e respeito, que é o que todas nós, como feministas, eu não sou feminista, eu sou só lésbica, mas como todas nós mereceríamos ser tratadas e não somos, né? Nem pelos psicólogos, nem pelo Estado, por nada. A gente é tratada como lixo, como um ser desprezível que não merece ser ouvido. E se isso não muda entre nós, o nosso comportamento, como que a gente vai esperar que o sistema mude, né? Então a revolução, ela tem que partir de dentro de nós. A gente tem que aprender a abrir os ouvidos. Eu não tô falando que eu sou a perfeitona, não. Eu erro também. Eu naturalizo coisas também, porque eu fui submetida a muita naturalização de muita violência. Então a gente tá aqui pra se acordar uma outra, não é mesmo? Então eu queria falar um pouquinho de dados da realidade, né? Eu não gosto de ficar subjetivando, eu gosto de falar sobre fatos. Nas minhas pesquisas, eu encontrei muitas coisas, não vou falar de todas, né? Mas vou pontuar algumas. E a que mais me motivou a persistir na luta, apesar de todo o silenciamento, foi o entendimento de que o Brasil é o quarto país no mundo que mais casa crianças e adolescentes. Né? O quarto país que mais casa crianças e adolescentes de até 15 anos e o quarto país que mais casa adolescentes de até 18 anos. E é o primeiro no ranking de casamentos infantis da América Latina. Isso é um sintoma de que nós somos uma sociedade pedófila, né? Se os homens casam com as meninas, porque isso é uma questão sexual, né? O sexo masculino que se casa com pessoas mais novas, com meninas, né? Com adolescentes. Isso é muito raro acontecer, não que não aconteça, mas é muito raro acontecer com mulheres, né? Se casando com homens mais novos, com adolescentes. Então essa é uma realidade, a gente precisa trabalhar com dados da realidade, essa é uma realidade, e aí vem o pano de fundo dessa realidade, né? O pano de fundo político do contexto dessa realidade hoje, que eu consigo mostrar para vocês, que uma coisa está relacionada à outra, é o fato de nós termos hoje funcionando nas varas de família leis que são fundamentadas em um pedófilo norte-americano que se matou quando ele foi investigado pelo FBI. Este pedófilo norte-americano que se matou, que cometeu suicídio, tentou cometer suicídio com remédios, não conseguiu, depois ele deu facadas no próprio pescoço. Ele defendeu Woody Allen, da ex-esposa que denunciou ele, não sei se ela denunciou ou se ela só denunciou informalmente, mas enfim, ela falou para a sociedade que ele tinha estuprado a filha dela, né, a enteada dele, ele era padrasto da menina. E ele fez toda uma campanha difamatória contra ela, usando essas teorias que hoje estão nas varas de família, fundamentando leis de guarda e visitas nas varas de família. Ele usou dessas teorias desse pedófilo que usou a própria vida lutando por essa causa, que é a causa dos pedófilos. A gente ainda é muito ingênua. As mulheres ainda são muito ingênuas e a gente não consegue visualizar um ser desses, né? Um ser que dedica a própria vida para defender pedófilos, para defender a impunidade dos pedófilos. Qual que é a consequência material da existência dessas duas leis nas varas de família hoje? A consequência dela é que quando uma mãe vai denunciar um pai ou um padrasto
por ter estuprado a própria filha ou o próprio filho, o que acontece com meninos e meninas, o pai ou padrasto procura um advogado que fala pra ele: olha, não tem problema, fique tranquilo, porque você não vai ser punido por isso, e quem vai ser punido vai ser ela, vai ser a sua ex-esposa, porque com essas teorias aqui, que fundamentam duas leis, a gente pode inverter as coisas, né? Aquele processo de inversão patriarcal, de que a culpa é sempre da mulher, é um sistema, né? É um sistema que existe nas relações pessoais, mas também na relação do Estado conosco, né? Das instituições conosco. E assim, o que acontece? As mães protetivas perdem a guarda das crianças estupradas que ficam com os pais ou os padrastos estupradores. Essa é a realidade do Brasil hoje. Eu conheci um punhado de mães que estão passando por isso e que são muito perseguidas. A mídia virou as costas para elas, porque elas tentaram muito. Eu também tentei, inclusive fui no Sindicato dos Jornalistas no ano passado aqui de São Paulo. Tentei, falaram que ia fazer disso pauta, mas nada, né? Então, nós temos essas duas leis funcionando, e tinha uma terceira lei, que era um PL, que criminalizaria, né, a proteção da mãe. Se ela fosse lá fazer uma denúncia e eles conseguissem inverter a situação com essas teorias e com essa lei, a mulher iria para a cadeia. E quem conseguiu barrar esse PL foram as mães. Foi a luta invisível, tá? É uma luta invisível, é uma luta sem apoio de nenhum movimento social, nenhum apoio de movimento social. As mães deram a cara a tapa e procuraram a deputada relatora do PL, foram lá, mandaram e-mail, eu mandei e-mail, não foi um só, eu fiz campanha, eu fiz vídeo, eu esperneei nas redes sociais, todos os lugares que eu podia falava disso, e felizmente a gente conseguiu barrar. Porque imagina só, uma sociedade que prende uma mãe que está tentando defender a criança que foi estuprada pelo próprio pai ou o próprio padrasto. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês conseguem visualizar que existem hoje crianças convivendo com os pais que as estupram? E qual que é a consequência disso? Se isso não é um casamento infantil informal, eu não sei o que é mais. E se essa corrupção de menores que acontece com a conivência e ajuda do Estado brasileiro, se isso não é tráfico de criança, né? Também não sei o que é. Porque você pegar uma criança da proteção da mãe e dar ela pro estuprador, é o que se não tráfico, né? É um tráfico. O Estado brasileiro naturaliza e incentiva o tráfico infantil, e isso tem que parar, né? Então, nesse Dia das Crianças, eu convido você a lutar contra isso. Como que a gente vai fazer para lutar contra isso? Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, eu preciso de vocês para fazer essa construção comigo. Desde quando eu entendi que o Brasil era o quarto país que mais casava crianças no mundo, e com a informação da ONU de que até 2020 teremos 1 bilhão de crianças casadas no mundo inteiro, e que nós precisamos fazer algo em relação a isso para que isso não se torne uma realidade, que está prestes a se tornar. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter um plano, certo? A gente tem que ter um plano, a gente precisa fazer um pacto pelo fim do casamento infantil, a gente precisa revogar essas leis fundamentadas no pedófilo. Essas leis, elas afirmam que, na real, a mãe, elas estão fazendo uma campanha difamatória contra o pai por vingança. Então, é um estereótipo, né? Para que servem os estereótipos que são imputados sobre nossos corpos do sexo feminino? Os estereótipos, eles servem para isso, para nos aprisionar, né? Materialmente, né? Então, a gente leva a fama de louca, de histérica, de vingativa. Tudo isso fundamentado em teorias psicológicas, psiquiátricas, sabe? E o que a gente sabe sobre pedofilia, né? A gente sabe pouca coisa. As pessoas pensam que pedofilia é crime porque foi feito campanha
financiada politicamente, afirmando que a pedofilia é crime, mas a pedofilia não é crime. A pedofilia, ela é considerada pela psiquiatria como uma parafilia, né? Então, o agressor ele se torna vítima desse transtorno, né? Mas como que um transtorno, o que fundamenta ser um transtorno se esses transtornados todos se juntam para fazer leis, para escrever leis, né? A gente está de acordo com essa definição da psiquiatria de que pedofilia é uma doença? Eu não. Eu, como lésbica, entendendo que até 1990 a pedofilia, a homossexualidade era considerada também um transtorno, eu me dou o direito de não concordar com a psiquiatria, certo? Me dou esse direito. A psiquiatria, ela é uma ferramenta, né, importante em alguns aspectos, mas tem muita gente sádica usando essa ferramenta para eugenia, para naturalização de coisas que não são naturais, né? Naturaliza-se, com a psiquiatria, naturaliza-se o instinto materno, naturaliza-se a pedofilia, é naturalizado como se fosse um transtorno, é natural, a pessoa nasceu assim. Ninguém nasce pedófilo, né? E aí a psiquiatria ela é usada como uma ferramenta de poder para definir todas essas questões. Agora, por quê? O que está por trás disso? Aí eu volto naquela questão que eu falei lá atrás sobre o moralismo. O que é o moralismo? O moralismo é uma ferramenta, a moral é uma ferramenta sexual, pessoal. A moral é uma ferramenta sexual para controle reprodutivo do nosso corpo, do sexo feminino, né? É uma ferramenta para domesticar a mulher, para que ela seja a mãezinha, a que não reage, a que fica em silêncio, e qualquer mulher que saia desse estereótipo é louca, né? Então, para isso que é a moral, para isso que serve a moral. E por que mãe, né? Por que a moral está atrelada à maternidade? Porque a moral é reprodutiva. As mulheres precisam ficar reproduzindo e ficar ocupadas com as crianças, tão ocupadas com as crianças que não conseguem ocupar a política, o mercado de trabalho, não é mesmo? Então a moral, gente, a moral ela é sexual. Não existe mulher moralista, existe mulher que reproduz misoginia, mas a moral ela é intrinsecamente misógina. Não tem como uma mulher ser moralista, ela está sofrendo com o moralismo que foi imposto, né, do sexo masculino estruturalmente, né, de cima para baixo, dos discursos psiquiátricos, do discurso do Estado. Para nós, é isso que é o moralismo. Nós vivemos no Brasil, um país extremamente colonizado, né, que a moral serviu para isso, né, e a pedofilia é o contrário da homossexualidade, é o contrário. Porque a pedofilia é usada pelos colonizadores desde 1500 para povoar, né, o nosso território. E esse povoamento ele se dá através da gravidez na adolescência, na infância algumas vezes. E a homossexualidade ela é o exercício de um sexo não reprodutivo. E a pedofilia, ela intrinsecamente, ela é estupro, né? Ela configura estupro. E a homossexualidade não, né? Duas pessoas adultas do mesmo sexo que se amam e consentem, elas podem consentir, as crianças não. Então, essa comparação entre homossexualidade e pedofilia, que a igreja incentivou, ela é uma tática de guerra para que o sujeito dos estupros de vulnerável não seja nomeado como tal, e para que a culpa recaia em quem não se reproduz, né? Não vou dizer que não se reproduz porque eu sou uma lésbica, que reproduziu porque a cultura do estupro existe, porque eu fui corrigida, né? Para que minha sexualidade fosse reprodutível. Mas estou aqui recuperando e fazendo da minha dor a minha luta e convidando você também para vir comigo e somar. Vamos pensar aí num pacto pelo fim do casamento infantil. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho muito material de pesquisa. Então me procurem lá
@mulherartistarevista no Instagram. Vocês podem mandar um e-mail também pra mim, se vocês quiserem conversar comigo mais a respeito sobre isso. mulherartistarevista@gmail.com, tá bom? Vamos conversar, vamos falar, vamos debater mais profundamente, vamos parar de rivalizar com mulheres. O momento político não é favorável, nunca foi, né? Mas agora isso tudo tá ficando muito mais nítido pra gente. Mas algumas coisas estão atravancando o caminho. O que será que está atravancando o nosso caminho? Por que será que nós não conseguimos nomear os inimigos como tais e nós nos consideramos como inimigas, né? Então vamos pensar sobre isso e encontrar soluções conjuntas? Então tá bom. Obrigada por ter me ouvido até aqui e vamos junto, tá bom? Falou!